Hoje nós vamos falar sobre o que você tem falado. E também eu vou te dar algo que vai te trazer cura e libertação. Oi, meu nome é Jordana e seja bem-vindo ao meu canal. Sabe uma coisa muito legal que eu tenho visto na nossa sociedade hoje em dia? É que cada vez mais as pessoas elas têm obtido mais conhecimento a respeito da nossa mente, das nossas emoções, dos sentimentos. Isso tem sido legal, porque as pessoas têm começado a falar mais sobre isso. Já não é tão tabu falar sobre os traumas da infância, falar sobre as dores que viveu, falar sobre o passado. As pessoas começam a ter acesso a esse conhecimento através de livros, de vídeos de YouTube, através de estudos mais aprofundados. E também você vê as pessoas cada vez mais buscando ter atendimento e acompanhamento com profissionais da saúde mental. Gente, falar que você vai ao psicólogo hoje em dia é algo tão comum quanto você falar que você vai ao cabeleireiro. Mas daí, falando de traumas e memórias do passado, eu comecei a perceber uma coisa. Tem gente, pode ser que você conheça uma pessoa assim, ou talvez você seja essa pessoa, então eu quero que você abra o seu coração nesse momento para receber essa mensagem, se isso é para você, tá? Então, tem gente que começou a acessar essas memórias do passado, memórias muito fortes e tristes, em sua maioria, traumas, né, do que viveu na infância. Esses traumas, eles podem ser vários, eles podem ser abuso, tanto emocional como físico. Esse trauma pode ser um abandono, pode ser a rejeição. Vocês já sabem, existem várias formas de traumas. Mas o que acontece é que essas pessoas começam a se apegar tanto a essas memórias que elas já não vivem outra coisa. E é aí que mora o perigo. Então fala para mim, talvez você conheça ou você é uma pessoa que teve um trauma muito forte na sua infância, na sua adolescência ou na fase adulta, tanto faz. Mas foi um trauma que você viveu que te marcou muito. Você começa a contar sobre esse trauma, porque agora, claro, você se sente livre para falar sobre ele, já que nós estamos sempre em ambientes seguros, as pessoas cada vez mais têm essa noção de que assuntos como esses são importantes e devem ser conversados. Então você começa a desabafar com pessoas. E você vai desabafando com todas as pessoas que você vai conhecendo, que você vai se sentindo seguro, claro. Mas o que acontece é que a sua vida começa a girar em torno dessa narrativa, dessa história que te aconteceu. E essa pessoa, que talvez não seja você, mas pensa comigo, talvez seja seu amigo. E se for, manda esse vídeo para ele, porque esse vídeo, eu já falei, eu vou entregar algo que vai ser de suma importância de transformação para você. Então, essa pessoa começa a comentar toda vez que a galera tá junta, toda vez que tem a oportunidade de ter uma conversa mais profunda, mais legal. Essa pessoa começa a comentar sobre isso que aconteceu. Toda vez que toca num assunto parecido, que envolve alguma coisa desse tema, a pessoa conta a história dela de novo. E conta mais uma vez. E conta mais uma vez. E às vezes, você está já farto de escutar sobre isso, farto de ouvir essa pessoa mais uma vez contando sobre esse assunto. Só claro, em situações assim, em conversas assim, a gente se sente constrangido de falar para a pessoa, oh, fulano, já deu, eu já escutei essa história. Às vezes a gente fica assim, um pouco sem graça, né? Porque assim, poxa, a gente quer respeitar a dor do outro, né? Mas o fato é que muitas vezes as pessoas começam a ficar incômodas, porque você ou o seu amigo fala tanto sobre esse assunto que chega a ser chato já. Eu já fui essa pessoa. Eu passei por coisas que me traumaram, coisas que foram difíceis para mim, coisas que eu me lembrei constantemente, me lembro até hoje. Mas o que acontecia? Todas as oportunidades que eu tinha, quando alguém tocava no assunto, a primeira coisa que eu fazia era contar a minha história, a minha sofrida história. E eu fazia isso sem perceber. Era tão natural para mim falar sobre essa tragédia, falar sobre isso que tinha acontecido, que eu não percebia que eu já tinha contado outras vezes com as pessoas. É incrível como às vezes falta um pouco de mancou na gente, né? Eu falava sobre esses traumas da infância e eu tenho certeza que meu marido, pobrezinho, já deve ter escutado tanto a mesma história, que hoje, quando eu paro para pensar, me dá até vergonha. E sabe o que eu falava tanto sobre aquilo? Porque eu amava me sentir vítima. Sem perceber, eu gostava daquela posição de coitadinha porque eu obtinha a atenção das pessoas que estavam ao meu redor. Vai fazendo aí a comparação para saber se isso não é o que está acontecendo com você. Eu gostava de ter algum tipo de assunto, e esse assunto era o assunto que eu sabia dominar. E quando eu falava, as pessoas prestavam atenção na minha história. E ali eu obtinha atenção. Sabe o que também que me fazia contar tantas vezes a mesma história? Eu não tinha perdoado. Não tinha perdoado a pessoa, eu não tinha perdoado a situação, eu não tinha passado página. E ainda que eu falasse que aquilo não me afetava mais, sabe o que acontecia quando eu terminava de contar a minha história? A minha triste história, eu ficava com um sentimento tão ruim dentro de mim.
aquela mistura de raiva, de sentimento de abandono, de rejeição, tudo que eu tinha vivido naquela situação, eu sentia outra vez. E eu vou te dizer por que isso acontecia. Porque cada vez que você repete essa narrativa de sofredora dos seus traumas, das coisas que aconteceram com você, você revive uma e outra vez o teu trauma. Uma e outra vez as tuas dores. Uma e outra vez aquela situação que te feriu tanto. E aquela ferida que ainda está aberta, porque se você está falando e você ainda sente dor, é porque essa ferida ainda não foi curada. Então aquela ferida, ela ainda está aberta. Cada vez que você fala da tua dor, você o que faz é ser como que teletransportada e você revive aquela situação outra vez. Algo interessante da nossa mente é que ela não distingue o que é real do que é imaginário. Então pensa só, quando você lembra daquela situação de dor, o que a sua mente faz é reviver como se você estivesse vivendo outra vez aquilo ali. Mas calma, Jordana, eu não estou entendendo. Você não acabou de falar que falar sobre nossos traumas, sobre as nossas dores, algo positivo, é algo bom? Por que agora você está falando que eu não devo falar do que aconteceu comigo? Porque eu vou reviver isso outra vez. Então quer dizer que eu tenho que me calar e deixar e nunca mais falar sobre esse assunto? Não, gente. Existe um equilíbrio. Como tudo nessa vida, a gente precisa ter um equilíbrio. Você precisa entender que falar sobre o assunto é algo saudável, sim. Mas falar com a pessoa correta, no momento correto, para um objetivo correto. Agora, se o que eu quero é simplesmente falar, contar para os meus amigos, para as pessoas que eu tenho confiança, ou para qualquer pessoa, tem gente que sai aí contando os traumas da vida para qualquer pessoa que é desconhecido. Se você faz isso simplesmente com o objetivo de falar, simplesmente com o objetivo de expor talvez a pessoa que te feriu, você não está se ajudando, querido. A única coisa que você está fazendo está sendo reviver aquela situação. Agora, se você vai falar com alguém que está capacitado para te ajudar com essa situação, com o objetivo de se curar, com o objetivo de perdoar, com o objetivo de passar adiante, aí é diferente. Você também pode falar da situação, uma vez curado, uma vez que você já não sente dor naquela situação, para poder ajudar outras pessoas que passaram pelo mesmo que você. Para poder trazer cura e libertação para a vida de outros também. Porque se tem algo que eu aprendi que foi valioso na minha vida, é que tudo que eu vivi não se trata só de mim. O que aconteceu comigo pode ser um testemunho para mudar a vida de outra pessoa que passou pelo mesmo, para trazer cura para a vida de outro que também viveu a mesma coisa que eu. Nossa vida, ela faz parte de algo muito maior do que nós. E nós somos testemunhos vivos. Então, para pensar. Quando você fala desse trauma, quando você fala dessa dor, você fala como alguém que está em posição de vítima, alguém que está em posição de sofredora, ou você é o vencedor da história? Você foi alguém que conseguiu vencer essa situação? Como tem sido as palavras que você tem usado para contar essa história? Mas, Jordana, o que eu faço? Eu não consigo parar de falar sobre isso. É algo mais forte que eu. Quando eu vejo, eu já estou contando para todo mundo. Escuta só. Para. Simplesmente para de falar. Você consegue sim parar de falar sobre esse assunto. Você consegue sim parar de contar para as pessoas sobre isso. Tome uma atitude, se posiciona. Busque falar sobre a solução desse problema. Faça o que for necessário, mas pare de falar sobre a sua dor. Mas, pelo amor de Deus, entenda. Deixar de falar sobre o assunto não vai diminuir a gravidade do que passou com você. Não vai fazer menos culpado aquele que te feriu. Não vai fazer com que você esqueça do problema. Eu não estou te aconselhando a que você pegue esse problema e você esconda debaixo do tapete. O que eu estou falando é que se você for falar sobre o assunto, que seja para resolver o assunto. E não para que você simplesmente jogue como informação para outras pessoas. E não para que você simplesmente relembre cada vez mais. E, muito importante, não para que você pegue isso e jogue na cara do seu marido, na cara da sua ex-amiga, na cara do seu chefe, na cara do seu filho, na cara da sua esposa, dos seus pais. Gente, nós estamos numa geração que, por mais que nós descobrimos que nós tivemos muitos traumas vindos da nossa infância, nós também o que estamos fazendo é desonrar os nossos pais. Porque o que a gente mais tem feito é botar toda a culpa dos nossos traumas, dos nossos pais, e olhar para eles como culpado, como pessoas horríveis,
que fizeram muito mal para nossa vida e que tudo de ruim que eu sou hoje é culpa deles. Se você é essa pessoa que tem feito isso, pare com isso já. Os seus pais também foram vítimas. Nós somos vítimas de outras vítimas. Nossos pais também sofreram. Possivelmente, os teus pais receberam algo muito pior do que eles te deram. Mas isso é um tema para outro vídeo. Agora, o que eu quero que você foque é que a narrativa que você tem contado, a história que você tem contado sobre as suas dores, sobre os seus sofrimentos, sobre o porquê que você é quem você é hoje, sobre o porquê que você se comporta como você se comporta hoje. Ah, é que eu sou, assim, uma pessoa que não gosta de me relacionar com outros porque eu fui muito rejeitada na minha infância, então eu tenho medo de ser rejeitada agora também. Beleza, mas o que que você vai fazer com essa informação? Agora você já sabe que você não consegue se relacionar bem com outras pessoas porque você tem medo de ser rejeitado, porque você foi rejeitado na sua infância. Mas e aí? Você vai ficar contando isso para uma e outra pessoa? Ou você vai buscar pegar essa informação e falar, tá, deixa eu aprender mais sobre rejeição. Tá bom, deixa eu me esforçar para me relacionar com as pessoas, porque eu entendi que as pessoas já não têm culpa de eu não conseguir me relacionar bem com elas. A culpa é disso que me aconteceu, mas eu escolho ressignificar isso na minha vida. Eu já não quero olhar para isso como o grande problema da minha vida, em que eu vou ficar me lamentando o resto dos meus dias sobre isso. Não, eu escolho pegar essa informação, porque agora eu sei onde eu posso ser curada para ser melhor. Você está entendendo o que eu estou te entregando? Eu estou te dando a oportunidade de você mudar a sua vida, de você pegar todo esse conhecimento sobre autoajuda, sobre conhecimento pessoal, sobre mente, sobre alma, e você usar ela para que uma vez que você se conheça, entenda onde foi que falharam com você, o que foi que te machucou tanto, que te fez ser a pessoa que você é hoje, mas que você pegue essa informação e fale, eu vou ser diferente, eu vou pegar essa informação e eu vou trabalhar em cima dela para ser alguém melhor, para evoluir. E mais importante de tudo, para não cometer o mesmo erro com outras pessoas. Então, para fazer um resumo de tudo que eu falei aqui nesse vídeo, para você sair daqui sentindo que você entendeu tudo, para você curar as suas feridas, você precisa perdoar e mudar a narrativa. Perdoar não é sobre merecimento, não é sobre diminuir a gravidade do assunto, não é sobre eliminar as consequências. Perdoar não é sentimento, perdoar é escolha. E essa escolha, ela é tão difícil, ela só pode ser feita com a ajuda do nosso Deus. Ah, e não se esqueça que quando você ora o Pai Nosso, você diz para Deus para te perdoar, assim como você perdoa as pessoas que têm te ofendido. Eu não sei você, mas eu preciso muito do perdão do Pai. Então, comece a ter o perdão como estilo de vida. E mude a tua narrativa sobre as histórias que aconteceram com você. Mude o que você tem falado sobre as suas dores e os seus traumas. Muito cuidado com os sentimentos que você está alimentado cada vez que você abre a sua boca para falar sobre a tua história. Que você deixe de ser vítima e comece a ser um vencedor e uma vencedora. Porque é isso que nós somos em Cristo Jesus. Agora fala a verdade para mim. Esse vídeo foi ou não foi poderoso? Então curte esse vídeo, se inscreve no canal se você é novo por aqui e compartilhe com mais pessoas para que as pessoas possam cada vez mais receber cura nas suas vidas. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Fique com Deus e até o próximo vídeo.